o Diário de Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro é internado às pressas com fortes dores abdominais. China aumenta a tarifa sobre os produtos americanos para 125%. Presidente Lula sanciona o orçamento de 2025 e salário mínimo neste ano será de R$ 1.518. Homens armados sequestram recém-nascida em Alagoas. E os gols da Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Diário de Notícias. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal com fortes dores abdominais, tendo que ser atendido com urgência em uma unidade de saúde de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. De lá, ele foi transferido às pressas, de helicóptero, para um hospital na cidade de Natal. As dores são em decorrência da facada que sofreu em 2018. Ele passou mal durante uma agenda no interior do estado, onde estava em viagem no Nordeste para fortalecer a presença do seu partido, PL, na região. O médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, disse hoje que Bolsonaro apresentou, além das dores, dificuldades para comer e na digestão, por conta de uma distensão intestinal. O quadro, segundo ele, se caracteriza por um inchaço no abdômen, região onde ele tomou uma facada, que pode ser derivado de uma inflamação. Macedo não descarta uma nova cirurgia e está preparado para viajar ao Rio Grande do Norte, caso seja necessária uma intervenção. A China anunciou na manhã de hoje que vai aumentar as tarifas dos produtos norte-americanos para 125%. Essa nova decisão entra em vigor a partir de amanhã. A nova taxação da China é mais uma resposta às medidas impostas pelo presidente Donald Trump. Nesta semana, os Estados Unidos elevaram para 145% as tarifas sobre os produtos chineses. A China explicou que essa nova decisão dos Estados Unidos viola gravemente as regras do comércio internacional e econômico e as leis econômicas básicas. O país asiático, junto à Organização Mundial do Comércio, informou que apresentou uma queixa adicional ao órgão contra as tarifas impostas pelos norte-americanos. A nova retaliação tarifária da China, anunciada nesta sexta-feira, veio acompanhada de um tom mais duro das autoridades de Pequim. Ao comunicar o aumento das tarifas, o Ministério das Finanças chinês afirmou que, mesmo que o ZEUA continue a impor tarifas mais altas, isso deixará de fazer sentido econômico e se tornará uma piada na história da economia mundial. Segundo o governo chinês, os atuais níveis tarifários tornaram inviável a presença de produtos americanos no mercado local. O comunicado também afirma que, caso Washington continue a aumentar as tarifas, Pequim vai ignorar, sinalizando que não há mais espaço para escalada sob os mesmos termos. E os anúncios de Trump não têm deixado muita gente contente. Os consumidores internacionais têm mantido o boicote a produtos norte-americanos. Os parceiros comerciais tradicionais estão entre os mais atingidos, e do Canadá à Europa ganham cada vez mais adeptos às iniciativas de compre local, quer organizadas nas redes sociais, quer em lojas físicas. Desde que a Casa Branca ameaçou com medidas tarifárias, foram criados no Facebook diversos grupos para organizar boicotes e campanhas. Na Suécia, grupos já contam com mais de 180 mil membros. Companhias europeias estão igualmente se articulando contra as firmas americanas. O maior varejista da Dinamarca, a Salling Group, prometeu marcar os produtos da Europa com uma estrela negra para ajudar os consumidores a identificá-los. No LinkedIn, o diretor executivo da companhia, Anders Hegg, informou que continuará vendendo produtos americanos, mas a nova etiqueta é um serviço extra para fregueses que querem comprar artigos de marcas europeias. Elon Musk afirmou que a gestão dele geraria uma economia de 150 bilhões de dólares. Após assumir a Casa Branca, Trump pediu para que os bilionários reduzissem drasticamente os gastos federais. O bilionário Elon Musk disse que sua gestão do corte de gastos na administração Trump geraria uma economia de 150 bilhões de dólares, muito abaixo de suas estimativas anteriores, de 2 trilhões de dólares. Musk, o homem mais rico do mundo, recebeu em janeiro a missão do presidente Donald Trump de reduzir drasticamente os gastos federais nos Estados Unidos, através do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, o chamado DOGE.
Tenho o prazer de anunciar que prevemos uma economia de 150 bilhões no ano fiscal de 2026, graças à redução do desperdício e das fraudes, reportou Musk ao presidente durante uma reunião na Casa Branca. O empresário, dono de companhias como Tesla e SpaceX, assegurou que os cortes se traduzirão em melhores serviços para o povo americano. Musk, cuja função na Casa Branca se encerra no próximo mês, é alvo de críticas, porque o governo americano tem contratos importantes com suas empresas. O Dodge também causou apreensão entre os seus críticos por ter acesso a dados confidenciais através do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Os congressistas norte-americanos aprovaram uma resolução que abre caminho para o corte de impostos proposto pelo presidente Donald Trump. O Congresso americano aprovou uma resolução orçamentária que abre a via para medidas emblemáticas da agenda do presidente Donald Trump, principalmente os cortes de impostos. A resolução não é um orçamento propriamente dito, mas uma diretriz sobre os níveis de gastos futuros do Estado federal. Tem como objetivo dar às comissões parlamentares instruções e os montantes com os quais poderão moldar as dotações orçamentárias. Trump saudou os congressistas em sua plataforma Truth Social. Ele escreveu que o texto prepara o terreno para os maiores cortes fiscais e regulatórios já contemplados. A medida enfrentou a oposição dos democratas, preocupados com possíveis cortes em alguns programas públicos, e também de vários republicanos, mas acabou sendo aprovada por 216 votos favoráveis e 214 contrários na Câmara de Representantes, após ter sido aprovado pelo Senado no sábado. O presidente republicano da Câmara de Representantes, Mike Johnson, conseguiu fazer com que os dissidentes de seu partido se alinhassem às diretrizes da Casa Branca. Uma das prioridades do governo é prorrogar os créditos fiscais maciços do primeiro mandato de Trump, que vencem no fim do ano. Segundo estimativas do ano passado do Centro de Reflexão Center for American Progress, próximo dos democratas, tornar permanentes esses créditos fiscais representaria um custo por ano ao Estado federal de 400 bilhões de dólares pelos próximos 10 anos. E o Departamento de Trabalho americano anunciou que a inflação dos Estados Unidos foi de 2,4% em março. A inflação dos Estados Unidos foi de 2,4% em termos anuais em março. De acordo com o Departamento de Trabalho americano, o resultado representa uma queda maior do que a esperada pelos analistas, sobretudo devido à redução nos preços do petróleo. Em fevereiro, o índice de preços ao consumidor, na sigla IPC, tinha ficado em 2,8%. Os dados foram divulgados em meio à guerra tarifária desencadeada pelo presidente Donald Trump, que provocou alarme nos mercados, embora na quarta-feira o republicano tenha mudado abruptamente de rumo em relação a todos os países, exceto a China, e determinado uma pausa na aplicação de imposto por 90 dias. Corresponde aos dias anteriores aos movimentos dramáticos do mercado que acompanharam estas tarifas. Na comparação mês a mês, a inflação diminuiu 0,1% em fevereiro, auxiliada pela redução de 6,3% nos preços do petróleo, que contribuiu para uma contração de 2,4% no índice de energia. O número correspondente ao dos alimentos teve um aumento de 0,4% em março. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis como alimentos e energia, avançou mais 0,1% em março em relação ao mês anterior e 2,8% em 12 meses. Estes dados provavelmente serão bem recebidos pelo governo de Trump, pressionado para explicar como os consumidores poderiam se beneficiar de seus planos tarifários, que muitos economistas e funcionários do Federal Reserve estimam que pressionarão a inflação e levarão a uma desaceleração do crescimento. O Fed tenta combater uma inflação que permanece acima de sua meta anual de 2%, de acordo com seu indicador preferido sobre o aumento de preços, o PCE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mostrou que os preços subiram mais de 0,5% em março. O IBGE disse que foi o maior patamar para o mês desde março de 2023, corrigindo uma informação equivocada que havia sido divulgado. Em comparação com fevereiro, o resultado representa uma desaceleração de 0,75 ponto percentual. No acumulado do ano, a inflação já registra um avanço de quase 5,5%. E negociado há décadas, anunciado como concluído no final do ano passado, o aguardado acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ainda não saiu do papel.
Nesta semana, um porta-voz do Bloco Europeu disse que foi estabelecido um prazo para que a proposta seja apresentada aos países membros. A Comissão Europeia pretende apresentar aos países do bloco uma proposta sobre o acordo de livre comércio com o Mercosul, antes do fim do verão boreal, inverno no Brasil. A informação foi anunciada por um porta-voz, acrescentando que uma revisão legal de documentos está em andamento. O braço executivo da União Europeia vai contatar de forma contínua os países do bloco para discutir o que consideram como claríssimas vantagens do acordo de um ponto de vista econômico e geopolítico. Em troca, a comissão espera ouvir preocupações e tentar garantir que terão sido implementadas todas as salvaguardas necessárias, como nas delicadas questões agrícolas. O porta-voz afirmou que, em um mundo instável, as parcerias com aliados confiáveis ao redor do mundo, com regras claramente definidas para o benefício mútuo, são mais valiosas do que nunca. A União Europeia e os 4 membros fundadores do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, anunciaram em dezembro o fim das negociações para o acordo comercial. Apesar do anúncio, a questão continua gerando controvérsias dentro do bloco europeu e a França permanece firme em sua oposição ao tratado. Ao mesmo tempo, em um cenário global marcado pela possibilidade real de uma guerra comercial generalizada devido à aplicação de tarifas, a União Europeia passou a priorizar a diversificação de seus parceiros e acordos comerciais. Finlândia e Suécia, por exemplo, defendem o desenvolvimento do livre comércio com outros países diante das tarifas do presidente americano Donald Trump e já se posicionaram a favor da aprovação do acordo com o Mercosul. 3 adultos e 3 crianças morreram em Nova York após a queda de um helicóptero no rio Hudson. O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que 6 pessoas morreram no acidente de helicóptero em Nova York. Essas imagens mostram o helicóptero afundando. 3 adultos e 3 crianças estavam a bordo. O helicóptero havia decolado do Skyport, no centro da cidade, por volta das 15 horas. Ainda segundo o prefeito, o helicóptero estava transportando turistas da Espanha. A causa do acidente está sendo investigada. Uma testemunha disse a uma TV local que o helicóptero perdeu sua hélice antes de cair. Unidades da polícia de Nova York e de Nova Jersey foram deslocadas para o local junto com embarcações dos bombeiros. Nova York conta com vários helipontos que ficam junto aos rios Hudson e East, que rodeiam a ilha de Manhattan. Desses locais, decolam e aterrissam todos os dias helicópteros de negócios e turismo. E a Câmara dos Deputados reuniu as assinaturas necessárias para dar início à tramitação do projeto de anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O requerimento proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante atingiu 259 assinaturas, 2 a mais que o necessário. Mas, para que a urgência seja aplicada ao projeto da anistia, será preciso que o pedido seja aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. E essa aprovação depende de, no mínimo, 257 votos favoráveis. A votação da urgência também não é incluída automaticamente na pauta do plenário. Cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, colocar em pauta e definir quando o requerimento será analisado. A expectativa, segundo parlamentares, é que o requerimento seja oficialmente apresentado por Sóstenes Cavalcante em uma reunião de líderes no dia 24, depois de Hugo Mota voltar de uma viagem ao exterior e da Semana Santa. Do total de assinaturas, o PL é o partido com o maior número de parlamentares que registram apoio. Dos 92 deputados da sigla na Câmara, 89 assinaram o requerimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, liberou para julgamento o caso da pichadora da Estátua da Justiça, Débora dos Santos. A análise será retomada no plenário da primeira turma, no próximo dia 25 de abril. Ela ficou conhecida por escrever a frase "perdeu Mané" de batom na estátua. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, já votou pela condenação da ré a 14 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de 30 milhões de reais em danos morais coletivos. O governo Lula confirmou o deputado Pedro Lucas Fernandes como novo titular do Ministério das Comunicações. Ele vai substituir Juscelino Filho, que pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por desvio de emendas parlamentares. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que Pedro pediu para assumir o cargo somente após a Páscoa. O presidente Lula sancionou o orçamento deste ano com apenas 2 vetos. O texto avançou com alta do salário mínimo para R$ 1.518.
A assinatura do presidente Lula confirmou a alta do salário mínimo para R$ 1.518. Isso representa um aumento real de 2,5% em comparação com o valor que vigorou no ano passado. Em 2025, o governo federal terá despesas de quase 160 bilhões de reais com o Bolsa Família. O texto deste ano prevê também que as contas públicas fecharão o ano no azul, com um superávit primário de 14 bilhões e meio de reais. No orçamento deste ano, as emendas parlamentares somarão mais de 50 bilhões de reais. Desse montante, 24 bilhões vão para emendas individuais, 14 bilhões para bancadas estaduais e 11 bilhões para emendas de comissão. As despesas discricionárias totalizaram 170 bilhões de reais. As autoridades dos Estados Unidos avançaram com um estudo para determinar as causas da epidemia de autismo. Autoridades sanitárias dos Estados Unidos conduzem um estudo em larga escala para determinar as causas do que classificaram de epidemia de autismo. Saberemos até setembro. Lançamos um enorme esforço de teste e pesquisa que envolverá centenas de cientistas de todo o mundo. Em setembro saberemos o que causou a epidemia de autismo. Seremos capazes de eliminar essas exposições. A declaração foi feita durante uma reunião de gabinete televisionada e presidida pelo presidente Donald Trump. Segundo Kennedy, a prevalência do autismo aumentou drasticamente nas últimas décadas, citando um caso a cada 31, em comparação com um a cada 10 mil no passado, sem oferecer mais detalhes ou a fonte dos números. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimam atualmente que a taxa de autismo infantil no país é de 1 a cada 36. O atual secretário de Saúde, outrora um renomado advogado ambientalista, que denunciava os negacionistas das mudanças climáticas como traidores, promoveu nas últimas 2 décadas teorias da conspiração que vinculavam as vacinas infantis ao autismo e inclusive questionavam se os germes causam doenças. O governo panamenho voltou atrás sobre as tropas americanas nas proximidades do Canal do Panamá. Um acordo com os Estados Unidos vai permitir a presença do exército americano na região. O Panamá vai permitir a presença de tropas dos Estados Unidos em áreas de acesso e adjacentes ao canal interoceânico, segundo um acordo bilateral divulgado pelo governo panamenho. A presença de tropas americanas no Panamá é um tema sensível no país centro-americano, já que lembra a época em que os Estados Unidos possuíam um enclave com bases militares, antes de entregarem o canal aos panamenhos em dezembro de 1999. Militares dos Estados Unidos poderão usar as instalações e áreas autorizadas para treinamento, exercícios e outras atividades, indica o texto, assinado pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o ministro da Segurança do Panamá, Frank Abrego. Desde que voltou ao poder, o presidente americano Donald Trump ameaça recuperar o Canal do Panamá, construído pelos Estados Unidos. O republicano alega que a via está sob a influência da China. O acordo terá uma duração de 3 anos prorrogáveis. Ele determina que as instalações serão de propriedade do Estado panamenho e de uso conjunto pelas forças de segurança dos 2 países para enfrentar os desafios de segurança compartilhados. Daniel Noboa e Luísa Gonzalez encerraram a campanha presidencial na cidade portuária de Guayaquil. Após uma campanha acirrada, os equatorianos escolhem no domingo quem será o governante do país pelos próximos anos. O atual líder equatoriano Daniel Noboa e a rival Luísa Gonzalez escolheram a cidade portuária de Guayaquil para encerrar a campanha às vésperas das eleições do próximo domingo. Noboa ficou à frente de Gonzalez no primeiro turno por menos de 1 ponto percentual. A campanha foi marcada por um uso sofisticado da inteligência artificial, debates acalorados e frequentes trocas de farpas entre os candidatos. Desta vez não podia ser diferente, desta vez tínhamos que encerrar esta campanha histórica aqui em Guayaquil, que nos deu a vitória antes. Neste domingo, também vai dar uma lição a esta revolução falida, a estes maus funcionários que têm nos atacado, a todas as máfias que nos tiram a paz e a toda essa corrupção que nos impede de seguir. A todas as máfias que nos han quitado a paz e a toda essa corrupção que nos ha impedido seguir. A principal bandeira de Noboa, que busca a reeleição, tem sido a luta contra o crime organizado, enquanto Gonzalez, pupila do ex-presidente socialista Rafael Correa, recorre à carreira conquistada arduamente como uma mulher do povo que conhece as dificuldades dos equatorianos. Aqui
Este é o jogo, continuar com o abandono, com a mentira, com a insegurança, ou trocar pela dignidade de um povo que luta pelo nosso direito de seguir vivos, ter segurança nas nossas ruas. Em meio à campanha, este começo de 2025 tem sido o início de ano mais sangrento que se tem registros, com um assassinato a cada hora entre janeiro e fevereiro. Noboa concedeu um breve discurso sobre segurança militar armada e acompanhado da mãe, a congressista mais votada. O presidente de 37 anos, um dos mais jovens do mundo, usou as redes sociais como principal plataforma de propaganda política. González com frequência critica a fortuna do presidente, filho de um magnata da banana, e garante que ele está desconectado dos problemas dos mais pobres. Noboa é um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e, na reta final, tem buscado o apoio de Donald Trump na luta contra o crime. González recebeu o apoio do maior movimento indígena do Equador. A semana foi marcada por greves na Argentina. Mais de 250 voos foram cancelados. Iniciada na véspera, a greve geral convocada contra as medidas de austeridade do presidente argentino Javier Milei, a adesão foi alta entre os funcionários públicos, mas muitas lojas estavam abertas e parte do transporte público circulava na capital Buenos Aires. Estações de trem e metrô estavam vazias e mais de 250 voos foram cancelados nesta terceira paralisação liderada pelos principais sindicatos desde que o ultraliberal chegou ao poder em dezembro de 2023. Diferentemente das greves de janeiro e maio do ano passado, as ruas de Buenos Aires apresentaram adesão mista, especialmente porque o principal sindicato dos motoristas de ônibus não cumpriu a medida, facilitando assim o deslocamento para o trabalho. Eu vim de ônibus, mas a greve é uma porcaria para todos, ferra todos nós. A verdade é que este presidente deveria sair imediatamente, ele é uma vergonha para todos. Deixe-os lutar pelo que é deles por direito, mas não concordo que devam parar tudo e deixar os ônibus funcionando. Se você parar, pare tudo. Mas é um incômodo chegar, trabalhar, voltar. A ação sindical de 36 horas começou na quarta-feira, com uma manifestação em frente ao Congresso para acompanhar a marcha semanal dos aposentados, os mais afetados pelos cortes de Milei, e continuará até meia-noite de sexta-feira. A greve marca uma deterioração no clima social após dezenas de milhares de demissões e 15 meses consecutivos de queda no consumo durante a presidência de Milei. Ao ajustar os gastos públicos, o presidente reduziu a inflação de 211% em 2023 para 118% no ano passado, o que ajudou a trazer a pobreza de volta aos níveis de 2023, 38%, após ter alcançado quase 53% no primeiro semestre de sua administração. O governo argentino vive dias de expectativa após o Fundo Monetário Internacional ter anunciado na terça-feira que o acordo técnico de 20 bilhões de dólares, 118 bilhões de reais com a Argentina, está pronto para revisão pelo Conselho de Diretores da organização nos próximos dias. A seguir, homens armados sequestram recém-nascida em Alagoas e um motorista é preso após atropelar e matar pedestre em Guarulhos. Uma recém-nascida foi sequestrada na cidade de Novo Lino, no interior do Alagoas, na manhã de hoje. Ana Beatriz, de apenas 15 dias de vida, estava com a mãe em um ponto de ônibus quando foram abordadas por 4 sequestradores. Uma filha com outro filho de 5 anos, esperando o ônibus escolar. Nesse momento, eles foram abordados pelos suspeitos em um carro de modelo Classic de cor preta. Após pegarem a menina, os sequestradores seguiram em direção ao estado de Pernambuco. A mãe da criança disse em depoimento que quando os sequestradores chegaram, apontaram uma arma contra ela e disseram que se ela corresse, atirariam. Jaelson da Silva, de 25 anos, pai das crianças, estava em São Paulo trabalhando e contou que acordou com a notícia. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que as forças de segurança de Alagoas, em conjunto com Pernambuco, estão empenhadas para encontrar os suspeitos e a criança. Sabesp informou hoje que identificou um problema na tampa de um posto e que isso pode ter causado a cratera que se abriu na marginal do Tietê. A empresa de águas de São Paulo afirmou nesta sexta-feira que a tubulação de esgoto está a 8 metros de profundidade. A empresa, recentemente privatizada, pediu desculpas aos paulistanos pelos transtornos no trânsito e disse que a previsão da empresa é que o serviço de reparo seja concluído em cerca de 3 dias.
A cratera se abriu após o asfalto ter cedido na pista central da Marginal Tietê. Segundo a CET, a pista não tem previsão para ser liberada. Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa e contam com sinalização da companhia para uma melhor fluidez do trânsito. A Justiça concedeu um habeas corpus para o policial militar Luan Felipe, que foi preso por arremessar um jovem de uma ponte na zona sul de São Paulo. O benefício foi concedido porque a prisão preventiva foi considerada uma antecipação de pena. O PM vai responder o processo em liberdade. Um motorista de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada de hoje por atropelar e matar um pedestre no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eric Rodrigo assumiu ter bebido antes do acidente. O atropelamento aconteceu na Avenida Tiradentes e, segundo as autoridades, o motorista da Audi Q3 fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Ele foi identificado como Eric Rodrigo Batista, sócio de uma empresa de publicidade e podcasts na cidade, chamada Café com Gaza Publicidade e Propaganda Limitada. Após os trabalhos da polícia, Eric foi localizado e detido. Questionado pelos PMs sobre o motivo da fuga, o homem teria dito aos policiais que consumiu bebidas alcoólicas. Mas, segundo o boletim de ocorrência, ele se negou a realizar o teste do etilômetro. E no próximo bloco, Prada anuncia a compra da Versace por mais de 8 bilhões de reais. E os gols da Copa Libertadores da América. Cerca de 8 mil indígenas de todo o país e também de outras regiões do mundo estão em Brasília para uma semana de manifestações para exigir a demarcação de terras. Cerca de 200 organizações indígenas e ambientalistas do mundo inteiro fizeram um apelo à presidência brasileira da COP30 para impulsionar um compromisso para acabar com os combustíveis fósseis durante um encontro de povos originários que terminou em repressão policial. Os ativistas entregaram em Brasília uma carta a André Corrêa do Lago, presidente da Conferência sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada em Belém do Pará, em novembro. O documento pede que ele apoie os pedidos para bloquear os novos projetos de exploração de petróleo e cortar de forma rápida, ordenada e equitativa a produção de hidrocarbonetos no mundo, a principal causa do aquecimento global. E eu acho que nenhum presidente da COP teve o privilégio de estar cercado por pessoas como vocês. Vocês nos inspiram, vocês inspiram o mundo. E essa COP vai abraçar vocês e vocês têm que abraçar essa COP. E a única coisa que eu posso dizer é que hoje eu tenho um imenso orgulho de ser brasileiro. Obrigado por estarem aqui. Nós temos um governo que tem hoje essa sensibilidade de entender que os povos indígenas têm que estar no centro também dessas decisões em relação às discussões climáticas. O encontro entre os ativistas e o diplomata ocorreu na capital durante a Assembleia Anual dos Povos Indígenas Brasileiros, o acampamento Terra Livre, que neste ano reúne milhares de indígenas da Amazônia e da Oceania. Carregando faixas em defesa do clima e da Amazônia, os indígenas marcharam até o Congresso, onde um grupo de manifestantes que ultrapassou o perímetro de segurança foi repelido pela polícia com gás lacrimogêneo. Depois de 30 anos, o Museu de Londres vai realizar amanhã uma exposição luxuosa, com uma retrospectiva de peças raras da marca Cartier. A curadoria conta com mais de 350 criações históricas usadas por personalidades como a Rainha Elizabeth II e também a cantora Rihanna. Uma exibição de muito luxo e história. Pela primeira vez em 3 décadas, o Victoria and Albert Museum conta com uma retrospectiva de algumas das criações mais icônicas da marca Cartier. A exposição abre no sábado, mas os ingressos para abril e maio já estão esgotados. Os curadores reuniram centenas de peças raras de museus do mundo todo, incluindo coleções particulares como itens pertencentes ao rei Charles III e ao príncipe Albert de Mônaco. Então, Cartier significa muito para muitos de nós. É uma escolha óbvia se você ama criatividade, artesanato, legado e inovação. E essas são coisas que nos concentramos aqui no V&A. Temos muito em comum com as principais ideias da marca, especialmente em relação à criatividade e ao design. É o lugar perfeito para uma exposição sobre Cartier. É também o primeiro grande sucesso de público, a primeira retrospectiva em 30 anos em Londres, na Grã-Bretanha, e ainda conseguimos exibir mais de 350 belos objetos.
A exposição também explora os laços históricos entre a França e a família real britânica. Uma obra-prima de grande destaque na mostra é essa tiara, encomendada em 1902 e usada pela esposa do então primeiro-ministro Winston Churchill na coroação de Elizabeth II. A cantora Rihanna também ostentou a peça rara na capa da revista W em 2016. Então, queríamos explorar, por ser uma exposição em Londres, o relacionamento de gerações entre Cartier e a família real, que começou em 1902. Edward VII encorajou Cartier a vir para Londres e abrir uma boutique em 1904. Ele concedeu os mandados reais que haviam sido dados a Cartier para as gerações sucessivas da família real. É realmente especial. Fundada em Paris há quase 180 anos, a Cartier foi pioneira e modernizou o mercado de joias de luxo. A casa de design surgiu em 1847, quando Louis-François Cartier assumiu a oficina de seu mestre. De acordo com os curadores, a marca se mantém atual. Todos nós pensamos em Cartier como uma marca com uma ética de design maravilhosa e um nome glamuroso. Eles são ótimos em criar algo que está à frente do seu tempo, que não sai de moda. Os visitantes têm até 16 de novembro para aproveitar cerca de 350 broches, tiaras, colares e brincos adornados com diamantes, pérolas e joias de muitas cores e estilos. Um luxo que pode ser distante do bolso da maioria dos plebeus, mas que nunca deixa de fazer muito bem aos olhos. Falando em artigos de luxo, a Prada anunciou a compra da rival Versace por mais de 8 bilhões de reais. A marca de moda italiana Prada anunciou que chegou a um acordo definitivo com o grupo americano Capri Holdings para adquirir 100% da sua rival Versace por 1 bilhão e 250 milhões de euros, ou mais de 8 bilhões e 300 milhões de reais na cotação atual. A fusão das duas marcas lendárias criará um grupo italiano de luxo, com receitas de mais de 6 bilhões de euros, ou 40 bilhões de reais, permitindo uma competição com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering. Este acordo vai contra a tendência dos últimos anos, que viu grandes nomes da moda italiana, como Gucci, Fendi e Bottega Veneta, passarem para as mãos de seus concorrentes franceses. A Capri Holdings, que adquiriu a Versace em 2018 por 1 bilhão e 830 milhões de euros, mais de 8 bilhões de reais na cotação da época, teve que aceitar um corte acentuado de preços, em meio a um contexto econômico instável devido à crise no setor de luxo e ao aumento das tarifas dos Estados Unidos. Após meses de negociações, os conselhos de administração da Prada e da Capri Holdings aprovaram a transação, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2025. Durante o Congresso da Conmebol, o presidente da entidade sul-americana pediu a realização da Copa do Mundo de 2030 com 64 países para comemorar o centenário da competição. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, pediu que a FIFA considere elevar para 64 o número de participantes da Copa do Mundo, uma única vez, em 2030. A ideia do Cartola Sul-Americano está inserida na proposta de realizar um grupo da Copa do Mundo integralmente na América do Sul. Domínguez justificou a iniciativa para que todos os países tenham a oportunidade de viver a experiência de uma Copa do Mundo e para que ninguém fique de fora da festa. A declaração foi transmitida em uma mensagem por ocasião do 80º Congresso da Conmebol, realizado por videoconferência e que contou com a participação do presidente da FIFA, Gianni Infantino. O presidente da Conmebol afirmou que o futebol sul-americano está mais forte e unido do que nunca. Domínguez ressaltou a expansão da confederação e destacou os altos números de audiência e patrocínios. O presidente da FIFA valorizou as ações empreendidas pela Conmebol para combater o racismo e Domínguez afirmou que se trata de um desafio. Os jogos das primeiras rodadas da Libertadores contaram com uma ação dos times participantes, reunidos no centro de campo antes do apito inicial. Neste sentido, a entidade que comanda o futebol na América do Sul abriu um processo contra o Palmeiras por um gesto racista de um torcedor no Allianz Parque na última quarta-feira, durante a vitória do clube paulista por 1-0 contra o Cerro Porteño. Uma fonte da Conmebol confirmou à agência France Press o início da investigação, semanas depois que o clube paraguaio foi punido por atos do mesmo tipo contra o Palmeiras na Libertadores Sub-20. O time paulista emitiu um comunicado em que afirma que vai identificar e punir o torcedor flagrado fazendo gestos racistas. Ontem foi dia de Copa Libertadores, mas o que era para ser pacífico se tornou um cenário de guerra.
2 jovens torcedores morreram antes da partida entre Colo-Colo e Fortaleza. E durante a partida, os torcedores invadiram o gramado e o jogo foi cancelado. 2 pessoas morreram na noite de quinta-feira durante um tumulto em que um grupo de torcedores do Colo-Colo tentou invadir o estádio Monumental em Santiago para assistir a partida contra o Fortaleza pela Copa Libertadores. Pouco antes do início da partida, cerca de 100 torcedores tentaram entrar no estádio, o que levou a polícia a intervir para conter o acesso. Durante as operações, ocorreu uma confusão que fez com que uma cerca caísse, esmagando as 2 pessoas que morreram. Apesar do incidente, a partida começou no horário marcado, mas foi interrompida aos 20 minutos do segundo tempo, com o placar em 0-0 após uma invasão de campo. Quase 2 horas depois, a Conmebol anunciou que a partida estava cancelada por falta de garantias de segurança. A irmã de uma das vítimas, que tinha 18 anos, relatou que uma viatura policial causou as mortes ao passar por cima da cerca que já havia caído sobre as pessoas. A segunda vítima era um menino de 13 anos, de acordo com a imprensa local. Nas outras partidas do torneio, o Internacional venceu com facilidade e o São Paulo deixou escapar a vitória após estar vencendo por 2 gols de diferença. O Internacional deu show contra o Atlético Nacional. Alan Patrick fez o primeiro de pênalti. Mais tarde, ele de novo, e também de pênalti. E realmente a noite era dele. Aos 43 minutos, Alan Patrick fez mais um. Hat-trick, 3-0 Inter. O São Paulo saiu do Morumbis com a cabeça cheia. O tricolor paulista chegou a abrir 2-0 no placar e deixou a vitória escapar. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Ferreirinha fez uma linda jogada pela esquerda e abriu o placar. 5 minutos mais tarde, ele se antecipou à marcação e fez o segundo. Mas a partir desse gol, o São Paulo Futebol Clube não jogou mais e viu o Alianza Lima crescer na partida. No segundo tempo, Eric Castilho recebeu dentro da área e bateu por baixo de Rafael. 10 minutos depois, Kevin Quevedo fez essa pintura aí para empatar a partida. E após o apito do árbitro, o time saiu de campo com vaias da torcida. E olha essa dica para esse final de semana. Estreou ontem a nova temporada da série The Chosen em todo o Brasil, que fala sobre a história de Jesus Cristo. O primeiro episódio fala sobre a última ceia. A equipe do Diário de Notícias conversou com o diretor e criador da série. A tão aguardada 5ª temporada da série The Chosen estreou no Brasil. Os 2 primeiros episódios, que falam sobre a última ceia de Jesus Cristo com os 12 discípulos, já estão disponíveis nos cinemas brasileiros. O Diário de Notícias conversou com o diretor, produtor e roteirista da série, Dallas Jenkins. The Chosen tem um impacto global e já conquistou milhões de fãs. Como você enxerga a importância da série na forma como o mundo atual entende e se conecta com a história de Jesus? Right now in the world, people are very divided and they are getting into tribes and there's a lot of fear, and this is very similar to 2,000 years ago when Jesus came. And so I think today it's important to know that we can have a relationship with Jesus personally, and that he is the best answer for all of the strife and division in the world. And that was true then, and it's true today. Dallas também falou sobre a intensidade desta temporada, destacando que, ao contrário das anteriores, desta vez não há mais espaço para milagres. Ele comentou ainda sobre a expectativa que os brasileiros podem ter. O que o brasileiro pode esperar dessa nova temporada, visto que a série tem muita aceitação do público brasileiro e muita identificação com ela? When I come to Brazil, I realize just how passionate and emotional Brazilians are. Everything is big and and very intense and passionate. And season 5 is our most intense and passionate season ever. So I really believe that this season is especially important for Brazilians, and they will love it more than any season before. Agora você já sabe o que fazer neste final de semana. Chame a família e vá ao cinema mais próximo de você. E o Diário de Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um final de semana abençoado. Amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Renascer Hall Sede Internacional,
tenha um encontro com Deus, um momento íntimo de adoração, de palavra e que a gente se aproxima do Senhor Jesus. Esteja conosco lá no Renascer Hall Sede Internacional, Rua Doutor Almeida Lima, 1290, no bairro da Moca. Domingo é dia de celebração da família, com cultos presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda-feira a gente está de volta, a partir das 7, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.